Amigas, eu resgatei um vídeo antigo de uma pregação que eu fiz em 2019. Eu fui muito abençoada em rever o meu vídeo. Ele é um jeitão bem caseiro mesmo, mas ele é muito profundo, muito poderoso. E eu sei que Deus vai falar com você. Prepare um momento para você assistir com carinho. Bora pro vídeo. This could be good for me. Priscila, só para eu saber quantas pessoas aqui já me viram alguma vez na vida? Melhor, quem nunca me viu? Oi. Eu sou a Priscila, tenho muitos anos de vida, 36 anos. E isso tem a ver com o que eu vou falar, tá? Mas especificamente desse ano, completou 20 anos que eu sentada ali naquela galeria, eu tinha 15 anos de idade e era um Reciclando a Visão aqui de um processo de 7, 8 meses. Eu falo que eu troquei o Android para iOS. De fato, naquele dia, a minha vida começou do zero e ali foi tipo o marco zero da minha vida. E desde então, a minha mente, o meu processador, o meu espírito foi totalmente diferente. As pessoas que me conheciam antes daquele período sabem que de fato são duas pessoas. E naquele dia eu experimentei o que é chamado de novo nascimento. Apesar de eu ter uma história de nascida na igreja, eu estava chutando tudo e dizendo que aquilo não era para mim, que aquilo era uma mentira. Eu não via a verdade naquilo. E eu acordava todos os dias sem paz alguma, com uma angústia absurda. Eu já acordava às 7 horas da manhã com muita raiva. E eu não entendia aquilo começava e eu tinha muita fome, eu sempre fui muito intensa e eu sempre queria a resposta para tudo e nunca aceitei porque sim. E na adolescência aquilo virou uma bomba relógio. Os meus porquês ficaram muito maiores e as respostas muito menores. Em fevereiro daquele ano, um dia à tarde bem quente, daquelas tardes que a gente só falta sair de roupa de praia na rua. No Brasil as pessoas saem mesmo. E naquela época provavelmente eu teria saído de roupa de praia também. Aí eu sentei na calçada e aí eu tive uma revelação inversa, no sentido de todas as histórias, todo o projeto eterno, a história da cruz, eu entendi que eu estava ali. Que não era uma história de nós somos os mocinhos, eles são os bandidos. Não, aquele dia à tarde, em fevereiro daquele ano, eu entendi que eu estava na galera dos bandidos. E foi tipo uma compreensão muito libertadora, porque começou alguma coisa a fazer sentido. Tá bom, eu sou do time dos bandidos. Em março, mais precisamente, meu pai veio a falecer, porque ele já estava no processo de internação e tal. E aí, como diz o profeta Jeremias, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. E eu entendi isso porque só perdendo meu pai eu entendi o quanto eu não conhecia o Senhor. A experiência com Deus do meu pai era medida para mim. E muitas vezes o nosso pai, ele presta um desserviço para nós porque a gente não consegue romper com quem ele é. E eu não quero que o seu pai precise morrer para você entender isso. Ao contrário, eu entendi e voltei aqui para compartilhar com você, para você receber essa revelação nesta noite. Meu pai veio a falecer em março e dentre várias coisas que ele estava mudando devido a dificuldades espirituais do meu pai, enfim, voltamos para cá, para a Zona Leste. O candeeiro dessa igreja, a chama dessa igreja, é a revelação da profundidade do novo nascimento. E é isso que fez com que a comunidade se tornasse um lugar de múltiplos nascimentos. No Brasil inteiro você acha pessoas que ou já foram daqui ou foram gerados aqui. É o selo de Deus nessa igreja. Mas naquela época era muito forte e especificamente naquele Reciclando a Visão eu comecei a ansiar, falar, eu preciso nascer de novo. Eu preciso reconhecer. Eu preciso ser transportada do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. E aí, desde maio eu comecei a fomentar aquilo e quando, em agosto, antes e depois, foi um marco na minha vida e eu, a partir de então, não tive dificuldade alguma, ter uma intensidade muito profunda e eu não perdi a minha essência de ser questionadora, de ser intensa. O
O que mudou daquele dia para hoje é a convergência. Todo o anseio e tudo o que eu tenho de necessidades tem uma única fonte de resposta. Quero que você abra, por gentileza, o texto de João 1,12. É um texto muito simples que diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Em outras versões diz: deu-lhes o direito. O poder trata de possibilidade. Eu antes não podia, agora eu posso. O direito trata de atribuição. É algo a que me é confiado, algo depositado sobre mim. Esse cerne de novo nascimento está totalmente definido nesse texto, porque a todos quantos o receberam, receber a Cristo, muito além do que refazer uma oração que alguém te conduz de confissão, é permitir que todas as suas perguntas, toda a sua vida e tudo que você converja para Ele. Porque todas as coisas são dele, por Ele e para Ele. Quando a gente entra nesse estado de convergência de todas as áreas da nossa vida, que a gente sabe, a gente não pensa que algo seja espiritual e outro não. Quando você recebe a Cristo, todas as áreas da sua vida são levadas cativas a Ele. Amém? E depois inicia-se um processo de você se tornar filho de Deus. E eu tenho perguntado, nós recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus, e isso é a garantia da cruz. A cruz não é um trabalho acabado, é o início de um processo, e é um processo de conhecimento de Deus, e nós somos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. De fato, você troca o seu modus de operação, você era Android e agora você é iOS. Sua mente e tudo que você faz são totalmente diferentes. E não é algo de fora ou que alguém peça para você fazer. Você vê que flui. Porque aquele que crê em mim, do seu interior flui rios de água viva. Não existe incoerência, não existe ser vários tipos de pessoa em ambientes diferentes. Não existe você ter coisas ocultas, você buscar alimento em outras coisas, porque você conhece uma água pura, você conhece um alimento sólido. E o único trabalho do inimigo é fornecer alimentos que não alimentam. O trabalho dele é este. Ele foi designado, segundo a essência dele, o que ele quis, para isso. Por quê? Aí você fala, por quê? Porque amor requer liberdade. Se você não tiver a liberdade de escolher, não é amor. Deu para entender isso? Que existe todo o mal, porque Deus é amor, e a essência do amor é liberdade. E Ele não pode negar Ele mesmo. Ele precisa prover a oportunidade do bem e do mal. Quantas vezes você lê no Velho Testamento e fala: eis, diante de você eu ponho bênção e maldição, escolhe. Se ele só colocasse bênção, não seria amor, seria escravidão. Coisa para pessoas que ele estaria afrontando nossa inteligência que ele mesmo conferiu a nós. Quando nós temos esse processo de sermos tornados filhos de Deus, nós temos que fazer escolhas todos os dias. E escolher todos os dias. E além dessa questão, além do pecado, existe o conhecimento de Deus. E a gente mudar a nossa mentalidade de uma existência de 70 anos, e que hoje a gente nunca pensa e fala: meu, tenho todo o tempo do mundo. Era uma coisa que eu pensava muito. Meu, eu tenho todo o tempo do mundo. Eu tenho todo o tempo do mundo. Não. Depois eu vejo isso aí, a gente vê na igreja, não sei o quê. Hoje vamos curtir aqui, porque eu tenho todo o tempo do mundo. E ao contrário, quando você muda sua operação e você entende que você é eterno, você de fato tem todo o tempo do mundo. É uma coisa de oxigênio. Então, quando você se torna eterno, você não fica no anseio do tempo. Por quê? Você vai ter milhões e milhões de anos para buscar e prosseguir em conhecer a Deus. Você já chegou a pensar nisso? Que ser eterno, ter o poder de se tornar filho de Deus,
é ter milhões e milhões de anos para contemplar a beleza e a afeição e o favor e a profundidade das riquezas do Deus que é puramente amor. E eu olhando nesses tempos, quem é esse filho que eu recebi o poder de me tornar filha como ele? E comecei a olhar para Jesus, fazendo outras perguntas. E olhando, conhecendo Jesus pela vida dos irmãos dele, especificamente Tiago. Esse Jesus que eu me identifiquei por causa da minha história de perdas e altos e baixos e etc. Porque mencionado com 12 anos ele estava lá no templo, no meio de caras grandes. Ele foi mencionado como que ele se destacou. Isso quer dizer que o quê? Que Jesus, ele era uma das crianças destacadas para se tornar sacerdote. Quando você vai ver como funciona as escolas judaicas, com 12 anos antes do Bar Mitzvah, as crianças passam por uma reunião porque eles vão verificar a inclinação da criança. Se ela vai ser de negócios, se ela vai ser de agricultura, se ela vai ser um mestre. Então, especificamente, está ali na Bíblia para nos mostrar que Jesus tinha características humanas que podiam ter mudado totalmente a história dele. E talvez eu não teria condições de ser um cara que se levantou tanto contra escribas e fariseus, porque ele seria um deles. Mas não, lá mais ou menos por 15 anos de idade, ele perdeu o pai dele. E aí, a gente sabe que ele se tornou um marceneiro, então quer dizer que ele não virou sacerdote. Ele teve que, por uma perda de um pai, de se tornar órfão, ele teve que carregar a família dele nas costas. Ele teve que, depois disso, com 30 anos somente, atingir esse propósito. Quão dolorido não foi esse processo? Dentro de uma família que os irmãos dele não apoiavam o ministério dele. E se ele foi traído, provavelmente os irmãos já sabiam que Judas ia traí-lo. Porque uma traição não dá para fazer sozinho, certo? E por uma dissensão com seus irmãos, ele foi forçado a ir por um caminho ao qual ele foi preso. Pensa na loucura que é configurar a circunstância que, de repente, até mesmo os irmãos de Jesus ajudaram ele a ser morto. E esse mesmo irmão que depois se apresenta dizendo: Tiago, escravo do Senhor. Na cruz, ele não estava lá com ele. Ele teve que pedir para um amigo ajudar a mãe dele, porque os irmãos dele não estavam lá com ele. Quem é esse filho das coisas que não estão escritas? Das coisas que a gente não sabe sobre ele, que tipo não tinha Instagram pra gente acompanhar a vida dele e tal, e voltar no feed, não tem registro. Mas as coisas que tem registro são necessárias e suficientes para a revelação do que Deus quer mostrar. Quando eu cheguei no momento de Jesus, do seu batismo, esse cara que perdeu seu pai, que podia ser grande na religião dele, que tinha capacidade, mas teve que ir para o trabalho braçal e se tornar um marceneiro. Acho que poucos, hoje em dia, ainda gostariam de dizer que são marceneiros. Acho que o único que era feliz marceneiro é o Luiz, né? Luiz largou a marcenaria. Eu gosto muito de marcenaria, mas, tipo, até hoje ser marceneiro é difícil. E eu entendi, neste momento, foi um mergulhar tão profundo meu com Deus, porque tudo na vida de Jesus não se resumiu à cruz. A cruz foi o resultado de um processo. O que definiu o antes e depois de Jesus, igual eu tive aquele antes e depois, no Reciclando a Visão, aqui contei pra vocês. O antes e depois de Jesus, o marco zero na vida dele foi no dia do batismo. No dia que a voz do alto declarou sobre ele: este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Nascer de Deus, ter o poder de se tornar filho de Deus, é um batismo de aceitação. É um batismo de amor, é um selo. É quando o Eterno olha para você e diz: eu tenho em você todo prazer. Quando você entende que deixar as outras coisas não é grande perda,
diante daquilo que você está recebendo. Como Paulo diz, eu reputo tudo como nada, como esterco, diante daquilo que eu estou recebendo. Quando você tem esse selo de batismo, de aceitação, de amor, de plenitude, além do que você pode imaginar, quando você se olha e fala, o Senhor é o meu pastor e eu não tenho falta de nada. Quando você está neste lugar de contentamento, aí você nasce para Deus. Aí você tem o oxigênio que você sente, tenho todo o tempo do mundo para conhecer o eterno. Um dia para mim é pouco. Eu acordo mais cedo porque eu quero ter um tempo mais livre, porque daqui a pouco a vida vai começar. Eu tô num trabalho que eu vejo que não tá me ajudando a convergir para Ele. Eu vou fazer uma outra escolha. Eu estou com pessoas e amigos muitas vezes que têm a mesma fé, mas eu vejo que não está me ajudando a convergir para Ele. Eu vou fazer outra escolha. Tudo vai convergir para Ele. E eu vou ter um caminho de aperfeiçoamento. Não é algo humano, mecânico. Não é uma escalada. É uma jornada de buscar e encontrar. De amar e ser amado, de ansiar e ser ansiado, muito mais do que qualquer coisa que nós possamos pensar a respeito dele. Ele pensa ao nosso respeito. Nós não podemos nem mesmo querê-lo se ele não nos quiser. E nós o queremos porque ele nos quer. Este é o propósito da terra. Este é o propósito dos céus. Este é o propósito do Gênesis. É gerar filhos verdadeiros. Filhos eternos, filhos que não vão escolher as coisas passageiras, filhos verdadeiros que vão crescer em afeição. E daí as outras coisas vão fluir como rio de água viva. Porque onde o Filho de Deus está, quando ele diz, edificarão os lugares anteriormente assolados, destruídos de geração em geração. Sabe como Deus trabalha na terra? Simplesmente colocando os filhos deles em lugares estratégicos. Se você tiver a oportunidade de viajar, ir para lugares distantes, por mais pobre que o lugar seja, você vai ver que em algum lugar, um rincão distante vai ter aquele chamado justo na terra. Porque essa é a forma de Deus trabalhar. Então, não existe o meu chamado, existe a minha essência. E a essência dele fluindo através de mim. Porque não importa se a gente está no Oiapoque ou Chuí, quando a essência dele está fluindo, tudo ao nosso redor vai se transformar, amém? E este lugar de quem nós somos, desse beijo de Deus, dessa pomba que desce sobre nós, do selo do Espírito Santo, daquele dia inconfundível, este lugar é o que o Senhor tem para nós aqui nesta noite, amém? Porque o propósito da igreja é gerar filhos para Deus. Filhos verdadeiros para Deus. Eu quero pedir para você abrir no texto de Efésios. Eu estava com todas essas coisas no coração e quando eu fui para esse texto de Efésios na Bíblia Mensagem, eu não acreditei, porque eu estou falando aqui para vocês, aí eu vou ler o texto, mas o texto veio completar o anseio que já estava no meu coração. E ele diz a partir do 3. Como Deus é maravilhoso e que bênção Ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos leva aos mais elevados lugares. Muito antes que Ele estabelecesse os fundamentos da terra, Ele já pensava em nós e nos escolheu como alvo do seu amor para nos fazer completos e santos por meio desse amor. Há muito tempo Ele decidiu nos adotar em sua família por meio de Jesus Cristo. E que prazer Ele teve em planejar tudo isso. Foi por sua vontade que agora participamos da celebração desse presente dado por seu Filho amado, totalmente de graça. Por causa do sacrifício do Messias que derramou seu sangue no altar, somos um povo livre, estamos livres de punições decorrentes da nossa maldade. E a verdade é que somos totalmente livres. Ele pensou em tudo e providenciou tudo de que precisamos. E fomos incluídos nos planos que Ele teve
tanto prazer. Ele fez tudo isso antes de nós em Cristo. Um plano de longo alcance em que tudo está ajustado e centralizado nele, nos mais altos céus e na terra. Foi em Cristo que descobrimos quem somos e por que vivemos. Muito antes de ouvirmos falar de Cristo e de depositarmos a esperança nele, ele já pensava em nós e tinha planos de nos dar uma vida gloriosa, que é parte do propósito geral que ele está executando em tudo e em todos. Foi em Cristo que vocês, depois de ouvir a verdade e crer, se acharam em casa e livres, entregues com a assinatura e o selo do Espírito Santo. O selo da parte de Deus é a primeira parte do que está por vir. Um lembrete de que vamos receber tudo que Deus tem preparado para nós. Uma vida cheia de louvor e gloriosa. É por isso que da primeira vez que ouvi falar da plena confiança que vocês têm no Senhor e do amor que dedicam a todos os seguidores de Jesus, não pude parar de dar graças a Deus por vocês. Toda vez que oro, penso em vocês e dou graça. E além de agradecer, peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, ao Deus da glória, que os faça sábios e dê a cada um o discernimento necessário para que o conheçam cada vez melhor e entendam o plano que Ele traçou para vocês. Apegando-se à imensidão do glorioso caminho de vida que Ele tem para seus seguidores. A grandiosidade absoluta de sua obra em nós, que confiamos nele, força sem fim, poder sem limite. Amém? Eu quero convidar você nesta noite a acessar este lugar que você tem em Deus. Esse lugar está disponível para você, pode sentar ou não, porque há liberdade. Mas eu quero que aqueles que têm esse desejo recebam. Aqueles que há muito tempo têm pensado se é só isso. Aqueles que há muito tempo têm pensado consigo mesmos, que não querem se modelar ao que vocês têm visto na vida de outras pessoas, que não reflete o caráter de Deus. Então eu quero convidar você neste momento a curvar sua fronte, que você traga à memória o momento que você pensou que você gostaria de conhecer Jesus. São muitos caminhos que o Senhor usa para atrair seus filhos. Mas hoje eu quero fazer 2 orações. Primeiro, por aqueles que não conseguem saber ou delimitar o dia que eles de fato nasceram. Aqueles que veem que a vida de Cristo está difícil de viver. Aqueles que sentem que quando estão sozinhos ou em algumas situações estão sob ameaça. Se você é uma pessoa assim, eu quero pedir que você venha até aqui à frente. Eu quero orar com você. Porque hoje vai ser liberado filhos para Deus neste lugar. Hoje é um dia de novos nascimentos. Hoje é um dia que aqueles que de fato desejam vão alcançar. Pai, esses teus filhos nesta noite, nós ainda de olhos fechados, amado. Senhor, eu te peço que o teu Espírito possa tocar os corações daqueles que o teu coração anseia há muito tempo. Alguns deles nunca entregaram a vida deles de fato. Outros já estão aqui há muito tempo. Não importa a história, eu rogo ao Senhor que seja uma noite de pousar de pomba, Senhor. Seja uma noite de batismo, Pai. Estes são os seus filhos amados. Muito prazer. Muito prazer.
pedido. Não houve erro. Sou eu, diz o Senhor. Tu os cercas, ó Pai, e os constrange com teu imenso amor. Tu os recebe e os cobre e os protege na tua sombra, amado. Oh Senhor, em nome de Jesus. Oh, em nome de Jesus. Que eles possam experimentar o antes e o depois. Que eles possam experimentar a marca, o selo do teu Espírito, Senhor. Que eles possam experimentar, ó Deus, uma nova vida. Essa vida que Paulo se refere. Que a mente deles possa alcançar o teu projeto eterno, o teu plano de longo alcance, Senhor. Que desde antes da geração do mundo, tu já desejaste e planejaste a vida deles, ó Pai. Ó Espírito amado, ó Espírito amado, ó Espírito amado, obrigado, Senhor. Obrigado, ó Pai. Ó, em nome de Jesus. Lately I was feeling like I need a purpose.